Olá pessoal do blog dos concursos, estou aqui agora para a gente dar continuidade ao nosso assunto de nacionalidade que começamos lá no bloco anterior. A gente falou no bloco anterior de nacionalidade originária, quais são as hipóteses de nacionalidade, e agora a gente vai trabalhar com as nacionalidades secundárias, com a hipótese brasileiro naturalizado e também com as hipóteses de perda de nacionalidade, que são muito cobradas em prova de concurso. Okay? Vamos começar então com as hipóteses de naturalização. No vídeo anterior nós vimos que a naturalização ela é uma nacionalidade secundária adquirida, ou seja, o sujeito nasce sem nacionalidade ou nasce com outra nacionalidade e depois adquire a nacionalidade brasileira. Tá? Então vamos ver como é que o sujeito faz para adquirir essa nacionalidade brasileira, se tornando então um brasileiro naturalizado. Primeira hipótese, na verdade são três, apesar de que a Constituição junta isso em dois incisos. Então muitas vezes a gente lê e tende a crer que só tem duas hipóteses, mas tem três hipóteses. Primeira hipótese é aplicada a um estrangeiro que venha de país que fale qualquer língua, tá? Se ele cumpre os requisitos legais para adquirir a nacionalidade brasileira, ele pode requerer ao governo brasileiro essa nacionalidade brasileira. Mas notem que a Constituição não diz quais são os requisitos. Ela diz que deve cumprir os requisitos legais. Então, existe uma lei de naturalização que menciona esses requisitos que devem ser cumpridos. Que o nosso candidato, a menos que a lei esteja prevista expressamente no conteúdo programático do edital, ele não precisa saber. Se tiver expresso, ele vai ter que saber. Mas, a princípio, em direito constitucional, esses requisitos não podem ser cobrados. O que a gente tem que saber é que ele precisa cumprir os requisitos legais para aí sim requerer a naturalização brasileira. Um detalhe. No Brasil não existe naturalização tácita, só existe naturalização expressa. O que significa dizer que o sujeito cumpre os requisitos legais e para ele adquirir a nacionalidade brasileira, ele tem que formalizar o seu pedido perante o governo brasileiro para que o governo lhe conceda a nacionalidade brasileira. E mais um detalhe, a nacionalidade brasileira, a secundária, no caso a naturalização, ela é um ato de soberania estatal. Então a regra é que o sujeito pede ao governo brasileiro a naturalização e o governo pode negar. O governo, regra geral, tem uma exceção, mas regra geral, o governo não é obrigado a conceder a nacionalidade brasileira ao estrangeiro que requer. Então, recapitulando, primeira hipótese de naturalização, aplica-se a estrangeiro que vem de país que se fala qualquer língua, ele tem que cumprir os requisitos legais que a lei impõe, tem que requerer ao governo brasileiro a nacionalidade brasileira e o governo pode negar. Segunda hipótese de naturalização, ela se aplica a estrangeiros que venham de países em que se fala a língua portuguesa. Então, por exemplo, Portugal, Macau, Goa, qualquer país em que se fala a língua portuguesa. Para essas pessoas adquirirem a nacionalidade brasileira, os requisitos são bem mais simples. Basta que ele comprove residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Só esses dois requisitos. Fora isso, como não existe naturalização tácita e sim expressa, ele precisa requerer ao governo brasileiro a naturalização. E o governo, mais uma vez, pode negar. Detalhe, esses requisitos mais simples, que são dados a essas pessoas que vêm de locais em que se fala a língua portuguesa, ela se dá porque normalmente, se esses países adotam a língua portuguesa, é porque foram colonizados pelo mesmo colonizador que a gente. Então nós temos um colonizador em comum, o que faz com que culturalmente, socialmente, a gente seja muito parecido. Então a adaptação é muito mais fácil, então os requisitos são menores. Então recapitulando, segunda hipótese, se o sujeito vem de um país em que se fala a língua portuguesa ou de um local em que se fala a língua portuguesa, para ele bastam dois requisitos, residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. E mais requerer ao governo brasileiro, o governo pode negar. Temos agora a terceira hipótese de naturalização, só que essa aí é dita naturalização extraordinária. Ela se aplica a qualquer pessoa, que venha de país que se fala a língua portuguesa ou não, qualquer estrangeiro. Para essas pessoas, eles têm que comprovar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e não ter condenação criminal. Notem agora que o requisito é um pouquinho diferente. No caso do português, se exige dele idoneidade moral. No caso do estrangeiro, na naturalização extraordinária, se exige dele não ter condenação criminal. Então, a idoneidade moral é um conceito bem mais amplo do que a questão da condenação criminal. Para essas pessoas estrangeiras que comprovem os 15 anos ininterruptos no Brasil e que não têm condenação criminal, elas também precisam requerer a nacionalidade brasileira,
Mas aí tem um detalhe, o governo brasileiro não pode negar, porque essa naturalização é extraordinária. Então o governo brasileiro é obrigado a conceder a naturalização extraordinária. Ok? Então nós temos essas três hipóteses. E mais, a gente tem a questão da perda da nacionalidade, que ela vem sendo cada vez mais abordada em prova de concurso público. Em todas elas, qualquer organizadora. Existem duas formas de se perder a nacionalidade brasileira. Aí uma questão recorrente em prova é a seguinte: o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Pode, sem problema nenhum. Porque existem duas hipóteses de perda de nacionalidade. A primeira delas se aplica apenas ao naturalizado. Diz a Constituição que perde a nacionalidade aquele que tiver cancelada a naturalização por sentença judicial por ato nocivo ao interesse nacional. Então notem que essa hipótese está claro que só se aplica ao naturalizado, quem tiver cancelada a naturalização. E não é por qualquer sentença. Perde a nacionalidade quem tem cancelada a naturalização por sentença judicial por ato nocivo ao interesse nacional. Esse sujeito vai ser processado judicialmente e se porventura a decisão transitada em julgado for desfavorável a ele, ele perde a nacionalidade. A segunda hipótese de perda de nacionalidade, ela já se aplica a qualquer brasileiro, nato ou naturalizado. Essa aí é a hipótese em que o brasileiro nato vai também poder perder a sua nacionalidade. Diz a Constituição que perde a nacionalidade, nata e naturalizada, aquele que adquire outra nacionalidade. Entretanto, existem duas exceções. Tem duas hipóteses em que o sujeito adquirindo outra nacionalidade não perde a nacionalidade brasileira. A primeira delas é se todas as nacionalidades cumuladas forem originárias, forem natas. No vídeo anterior eu dei um exemplo em que o sujeito adquiriu a nacionalidade brasileira, nata, norte-americana nata e também italiana nata. Se todas essas nacionalidades são originárias, são natas, ele pode acumular todas. Por quê? Porque a regra geral é que a nacionalidade originária independe de manifestação de vontade. Você já nasce com a nacionalidade. Então não teria sentido você nascer sem optar com outras nacionalidades e perder a brasileira. Então se todas as nacionalidades cumuladas são originárias, você pode acumular todas. Segunda exceção, você não perde a nacionalidade brasileira nem nata nem naturalizada se você adquire outra nacionalidade, naturalização agora, desde que ela seja imposta. Desde que ela seja imposta como forma de você poder permanecer, gozar de direitos civis num determinado país ou trabalhar naquele país. Essa aí é a que acontece muito com jogador de futebol, que inclusive é uma questão que cai em prova, dando exemplos com jogadores de futebol. O Ronaldinho ele foi jogar na Espanha e lá na Espanha tinha uma lei que falava mais ou menos que o time tem uma cota para jogador estrangeiro. Então ele chegou e essa cota já tinha sido preenchida. Para ele poder ficar na Espanha e jogar pelo time espanhol, era necessário a naturalização espanhola, para que ele não entrasse na cota de estrangeiro. Notem que ele se naturalizou espanhol não por livre e espontânea vontade, mas sim porque houve uma imposição do país para poder ficar naquele país e trabalhar para aquele país. Nesse caso, ele não perde a nacionalidade brasileira. Então vamos voltar à regra. Primeiro, perde a nacionalidade brasileira quem adquire outra nacionalidade, as duas exceções. Não perderá a nacionalidade brasileira quem adquire outra nacionalidade, desde que todas elas sejam originárias. Ou se a segunda ou terceira ou mais forem adquiridas, mas forem impostas. Impostas como forma de você poder ficar, permanecer e trabalhar num determinado país e gozar de direitos civis naquele país. Se a outra nacionalidade adquirida, naturalização, ela foi espontânea, porque você de livre e espontânea vontade, sem nenhuma imposição, adquiriu a outra nacionalidade, você perde a brasileira, seja ela nata, seja ela naturalizada. Se a segunda foi imposta, você não perde a brasileira. Se a segunda é originária, você não perde a brasileira. Certo? Então, duas hipóteses de perda de nacionalidade. E para a gente finalizar esse tópico, ainda tem as diferenciações que a própria Constituição Federal estabelece entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A Constituição diz que a lei não pode criar outras diferenciações a não ser aquelas que já estão previstas na própria Constituição Federal. Elas dizem respeito, primeiro, a cargos. Existem alguns cargos que estão expressos na Constituição que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Então vamos lá. São privativos de brasileiros natos o cargo de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados,
presidente do Senado Federal, ministros do STF, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. São 8 autoridades ao todo. Como é que o nosso candidato vai fazer para decorar? É bem simples, ó. Presidente da República, todos nós sabemos que tem que ser brasileiro nato. Então, todas aquelas pessoas que estão na linha sucessória do presidente, ou seja, que um dia poderão vir a ocupar a presidência, eles também precisam ser brasileiros natos. Então, vamos lá. Se o presidente morre, assume o vice. Se o vice morre, assume o presidente da Câmara, que também tem que ser nato. Se o presidente da Câmara morre, assume o presidente do Senado, que tem que ser nato. Se o presidente do Senado morre, assume o presidente do STF, que tem que ser nato. Mas no caso dos ministros do STF, diz a Constituição que os 11 têm que ser natos. Então eu já decorei 5. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. Ficou fácil, só faltam 3 agora. Ó. Carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e o ministro de Estado de Defesa. Como é que isso é pedido em prova? Bem simples, sempre vai ser igual. Senador e deputado podem ser natos ou naturalizados. Para ser presidente da Câmara e presidente do Senado, aí sim teria que ser brasileiro nato. Inclusive caiu agora recentemente na última prova. Senador tem que ser nato ou naturalizado? Tanto faz, ou nato ou naturalizado. Uma vez eleito para ocupar o cargo de presidente do Senado, teria que ser nato. Segundo, ministro da Justiça tem que ser nato ou naturalizado? Tanto faz, pode ser nato ou naturalizado. O único ministro que tem que ser nato é o de Defesa, certo? E oficiais das Forças Armadas, às vezes cai na prova, oficiais de Marinha, Exército, Aeronáutica, dá na mesma coisa. Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Então sempre as questões são bem parecidas. Então a primeira diferenciação entre natos e naturalizados é que existem alguns cargos privativos de brasileiros natos. Segunda diferenciação diz respeito a 6 vagas que existem no Conselho da República, que são destinados a brasileiros cidadãos natos. Então essas 6 vagas só podem ser ocupadas pelos natos e não pelos naturalizados. Terceira diferenciação diz respeito à extradição. Brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado pode ser extraditado. Pode ser extraditado em 2 situações: por crimes cometidos antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins cometidos a qualquer tempo, ou antes ou depois da naturalização. Então o nato não pode ser extraditado, o naturalizado pode. E a quarta e última diferenciação, prevista na Constituição, lembrando que o rol é taxativo, não pode ser ampliado por lei. A quarta e última diferenciação diz respeito à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, porque eles são formadores de opinião. Então diz a Constituição que o naturalizado a menos de 10 anos não pode ser proprietário dessas empresas, nem pode fazer parte da direção dessas empresas, nem podem ser detentores de mais de 30% do capital dessas empresas, porque eles são formadores de opinião e você não vai colocar um estrangeiro ou um recente naturalizado para exercer o monopólio, a direção dessas empresas. Então só existem essas 4 diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados. A lei não pode criar nenhuma outra diferenciação. Então o nosso candidato que vai fazer prova de tribunais, de polícia, de banco, esse assunto é certo, sempre é pedido em prova, sempre consta do conteúdo programático, então dê uma atenção especial, ok? Espero que tenham gostado da aula, até a próxima, aguardo vocês no próximo vídeo, até mais.